Boa noite. Boa noite. Amados, como a Jana já me apresentou, sou João Batista, tenho 34 anos, sou casado com a Jéssica, pai da Alice e do Isaac, e hoje tenho a alegria de estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês, né? Para a gente pensar um pouco sobre algo que é central na nossa vida, que é a missa e a Eucaristia. Quem trouxe a palavra de Deus aí? Alguém trouxe? Quem trouxe, abre lá comigo em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Quem não trouxe a palavra, procura sentar com quem está perto, com quem trouxe. Quem esqueceu de trazer a Bíblia, pode pegar no celular aí, não tem problema. Capítulo 6, versículo 51. Amém, misericórdia? Amados, quem foi na missa hoje? Levanta bem alto aí. Quem foi na missa hoje? Ô, benção. Amados, quem foi na missa hoje esteve no céu hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você esteve na missa, você esteve no céu. Será mesmo? Pergunta assim, você acredita nisso? Acredita ou não acredita? Seja sincero, né? Olha no olho do irmão aí, ó. Estivemos no céu juntos hoje, os casais aí, né? Quem foi junto. E amados, é isso que João Paulo II falou, que a missa é o céu na terra. São João Paulo II, nosso querido Papa, a missa é o céu na terra. E ele completou dizendo, a liturgia que celebramos na terra é misteriosa participação na liturgia celeste. Ou seja, São João Paulo II vai dizer que a missa é um pedacinho do céu e é um grande mistério. Então fala para o irmão que está ao seu lado, a missa é um pedacinho do céu, meu irmão. Ih, vocês estão muito desanimados. Levanta, por favor. Pega no ombro desse irmão aí, olha nos olhos, o trio aí, que estão de trio. Diz, a missa é um pedaço do céu na terra. Tá, agora pode sentar, agora já melhorou. E amados, olha o que Jesus diz no Evangelho de João. João 6, 51, Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, Jesus diz que o seu corpo e o seu sangue, que o pão e o vinho que Ele nos deixou, na quinta-feira santa, antes da paixão, Ele reúne os discípulos, parte o pão e diz, este é o meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue que é derramado para a salvação de muitos, é o meu corpo, é o meu sangue. E amados, isso não é só um simbolismo, não é um símbolo
Jesus teria dito: isso simboliza o meu corpo, isso simboliza o meu sangue. Não, Jesus diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Os primeiros cristãos, depois da morte de Jesus, eram ferrenhamente combatidos e perseguidos. E uma das acusações que faziam aos primeiros cristãos, vocês sabem qual é? Sabe uma das primeiras coisas que os cristãos eram acusados? Canibalismo. Eles diziam: os cristãos, eles se reúnem nas catacumbas, se reúnem nas cavernas e fazem rituais de canibalismo. Por quê? Porque quando prendiam um cristão, eles interrogavam: o que vocês fazem lá? O que vocês se reúnem? O que vocês fazem? A gente come a carne e o sangue de nosso Senhor. E os caras ficavam malucos: como assim? E São Justino mártir, na primeira metade do segundo século da igreja, ele deixa um testemunho. Prendem São Justino e perguntam: São Justino, não chamava ele de São Justino, né? Justino, o que vocês fazem lá? E ele foi martirizado. Então eles torturam ele para ele dizer e contar como é que era. E o relato de São Justino mártir, no primeiro século da igreja, é muito parecido com a missa que nós temos hoje. Ele diz: primeiro nós nos reunimos, damos o ósculo santo da paz. O ósculo é o beijo da paz. Nós nos reunimos e começamos a ler as cartas de Paulo. Nós lemos os profetas, nós meditamos passagens da vida de nosso Senhor. O presidente da celebração nos incentiva a seguirmos esses bons exemplos. Depois nós colocamos tudo em comum, cada um conforme a sua posse, o seu coração, colocavam tudo em comum. Aí então nós trazíamos o pão e o vinho, dávamos graças ao Senhor pela providência, e o celebrante consagra, fala as mesmas, não fala consagra, ele fala as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia: fazer isso em memória de mim. Depois é partilhado o pão e o vinho. Aqueles que estão doentes, os diáconos são encarregados de levar o pão a esses irmãos. Olha só, é a missa hoje. Amados, desde o começo, porque quando Jesus diz: fazer isso em memória de mim, isso tem um significado muito forte, porque memória, fazer memória, para os judeus quer dizer, cada vez que eu faço aquilo se atualiza. Não é só relembrar, não, aquilo ali, quando eu faço aquela cerimônia, aquilo se atualiza. Quando os judeus ainda hoje celebram a Páscoa, eles celebram como se eles estivessem na noite antes de fugir do Egito. Eles levam muito a sério. Então eles levavam que aquilo era novamente o sacrifício do Senhor. E a igreja vem nos ensinar que é isso mesmo. Misteriosamente, quando o padre eleva a hóstia e fala as palavras, aquilo não é mais pão, se torna carne. Quando ele eleva o cálice, aquilo se torna sangue. Nós estamos vendo sobre um véu, mas um dia nós veremos em espírito e verdade. Então, nos olhos da fé, nós temos que enxergar que aquilo é o corpo e o sangue do Senhor. E quando acontece a elevação da Eucaristia, quando acontece essa transubstanciação do pão em carne, do vinho em sangue, é nesse momento que o céu se abre e se encontra com a terra. É nesse momento. E amados, não interessa como foi a missa. A missa pode ter tido um cantor muito desafinado, o violão estava desafinado, o leitor leu mal pra caramba, comeu todas as vírgulas, o leitor leu mal, estava meio na penumbra a igreja, o padre fez um sermão, você não entendeu nada. Pode ter sido assim uma distração, você estava ali na missa, as crianças estavam correndo, você estava correndo atrás da criança, e a criança era dos outros, sabe, às vezes a missa é uma confusão. Pode ser uma missa que você não conseguiu, mas
não interessa, naquele momento o céu se abre e se encontra com a terra. Por isso, amados, se você esteve numa missa hoje, não sei se foi uma missa maravilhosa, não sei se foi uma missa mais ou menos, não sei se foi uma missa que você se entregou, não sei se foi uma missa que você... Sabe aquela missa que a gente fica olhando e fica viajando, fica pensando mil outras coisas, menos na missa? Sabe? Quando acontece isso nunca aconteceu aqui, né? Aqui com o povo é tudo santo, né? Não acontece. Amados, aconteceu algo extraordinário naquele momento. Por isso, vira para o teu irmão e diz: hoje você viu o céu se abrir na Santa Missa, meu amado. Amados, esse livrinho aqui se chama O Banquete do Cordeiro, escrito pelo Scott Hahn. O Scott Hahn era um pastor evangélico, presbiteriano, dos mais tradicionais, filho de pastor, casado com uma mulher também, ela não era pastora, mas era muito de igreja, vindo de uma tradição totalmente protestante, americano, vive até hoje, e ele era um grande estudioso, doutor na palavra de Deus, e ele estudava, e ele gostava muito de estudar o Apocalipse, livro favorito dele, um livro muito misterioso, que em inglês se chama livro da revelação, para nós Apocalipse. E ele lendo o livro, ele vai vendo que naquele livro tem uma certa liturgia, tem os anciãos, tem os homens paramentados, tem o cordeiro, tem o candelabro, tem os cânticos, tem os salmos. E ele começa a ver, opa, isso aqui me parece muito parecido com o que os católicos fazem. Deus me livre os católicos, né? Mas e foi estudando, ele, mas isso aqui está muito parecido, e começou a ler esses primeiros cristãos, foi lá nos primeiros cristãos, nos primeiros padres da igreja, os padres do deserto, e ele foi vendo que aquilo já tinha sido descoberto por esses padres do deserto, que enxergavam no Apocalipse a Santa Missa, e ele um dia assim, não, para acabar com essa dúvida, eu vou tomar coragem e vou assistir uma missa. Então ele foi na cidade de Milwaukee, uma igreja bem escura assim, sentou no último banco, levou a Bíblia do lado, abriu a Bíblia, botou do lado dele e falou assim, ó, eu vou assistir esse negócio, mas eu não vou me contaminar, não vou fazer idolatria, não vou me ajoelhar, não sei o quê, né? Mas só vou assistir aqui. E ele foi assistindo a missa e ele foi vendo. Ele é um homem que estudou profundamente toda a palavra de Deus, ele foi vendo aquilo se revelando. Desde a saudação inicial do padre, foi vendo as leituras, foi vendo aquilo, foi vendo tudo que ele foi estudando, como aquilo começou a fazer sentido, as peças se encaixando diante dos olhos. Ele saiu profundamente impactado. No outro dia, ele não resistiu, voltou, sentou no mesmo lugar, viu tudo aquilo e as peças mais se encaixando ainda, se encaixando. No terceiro dia, voltou de novo, sentou no mesmo lugar lá no fundo, e ele se torna um católico assistindo à missa. Ele se torna um fervoroso católico. Ele compra uma briga muito grande com toda a sua família, com a sua esposa. Aí tem outro livro que se chama Todos os Caminhos Levam a Roma, que é um livro muito bonito, porque é um livro escrito por ele e pela esposa, e a esposa não quer deixar de ser protestante, e ele fala, mas eu encontrei a verdade, eu não tenho como voltar atrás. Ele era professor universitário, ele era um grande líder protestante, ele era professor da faculdade, ele teve que abrir mão do emprego, tudo porque ele falava, eu não consigo mais, eu não consigo fingir para os meus alunos, eu não consigo dizer que eu não tenho as respostas, porque eu tenho as respostas agora. E ele consegue provar que o que acontece lá no Apocalipse, todo aquele rito, que é São João
no capítulo 3, Deus abre a porta e ele entra no céu e vê o que acontece no céu, é o que nós vivemos na missa aqui, de uma forma ainda imperfeita. Mas, como diz São João Paulo II, a missa aqui que nós participamos da liturgia celeste. Ou seja, nós temos uma chamada igreja militante, que somos nós que estamos aqui, e existe a igreja triunfante, que já está lá no céu na glória, e o que nós fazemos aqui, eles fazem lá. Ou seja, quando a gente chegar no céu, amados, se Deus quiser nós vamos chegar lá, e vamos nos sentir muito em casa, porque nós passamos a ver a missa, lá no céu, porque no Apocalipse diz, que lá estava o Cordeiro como que imolado, mas em pé, no centro da celebração, e isso é o que chamava mais a atenção de Scott Hahn, a figura do Cordeiro. O livro do Apocalipse tem 24 capítulos e fala 28 vezes no Cordeiro. Deus podia usar uma outra imagem, o leão da tribo de Judá, podia usar uma imagem muito mais poderosa para falar de Jesus. Mas a imagem que Jesus está no céu é do Cordeiro, imolado, mas em pé. E isso, amados, é muito importante dentro da história da igreja, porque quando Jesus vem à terra, a religião, as leis escritas por Moisés, falavam que era através do sacrifício de animais que eu tinha a expiação dos meus pecados. Ou seja, o povo não entrava na igreja assim que nem nós estamos, nessa liberdade toda. O povo ficava lá no pátio e só ficava até a porta. Da porta para dentro, só os sacerdotes. Só os sacerdotes. Então eu tinha que comprar não, eu tinha os meus animais, que é basicamente pecuária e agricultura. Eu oferecia um animal para ser sacrificado. Então, a oferenda mais simples era pombas, rolinhas. Tanto que José e Maria, quando vão apresentar o menino Jesus no templo, eles oferecem um par de pombas, de rolinhas, porque eles eram muito pobres. Mas podia se oferecer um boi, podia te oferecer uma ovelha, podia se oferecer vários animais. Mas o animal mais importante, mais nobre, era o cordeiro. O animal mais nobre era o cordeiro. Então, os animais daquela época valiam muito, eram muito valiosos, era aquilo que eles tinham. Só que não podia ser um cordeiro qualquer, tinha que ser um cordeiro macho, de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Não podia ser manco, não podia ser caolho, não podia ter uma manchinha preta, não podia nada. Tinha que ser perfeito. Aí eu levava aquele animalzinho nas costas, largava para o sacerdote, colocava a minha mão sobre a cabeça do cordeiro e fazia a minha oração, para que aquele cordeiro expiasse os meus pecados. A minha culpa, a minha falta fosse transferida para aquele cordeiro. Entende? Deu para entender? Aí tinha todo um ritual de sacrifício do cordeiro, era sacrificado, deixava sangrar, pegava-se o sangue, parte do sangue era derramado do altar, outra parte era queimada com incenso, parte da carne ia para o serviço do templo, outra parte da carne era queimada com incenso. Então era um sacrifício. E dentro daquele lugar, dentro do templo, tinha um lugar mais sagrado ainda, que era o Santo dos Santos, que era um lugar que era fechado por uma espessa cortina de 8 centímetros de espessura. Imagina uma cortina de 8 centímetros, imagina aí, feito com um tramado bem grosso, com lã de animais. Imagina naquela época, era uma coisa bem pesadona. E era uma cortina que fechava, e lá atrás da cortina ficava um lugar chamado Santo dos Santos. Vocês já ouviram isso? Sim ou não? Já ouviram essa expressão? Santo dos Santos. O que ficava no Santo dos Santos? Ficava a Arca da Aliança.
Na Arca da Aliança tinha dentro um pote com o maná, o pão que desceu do céu para alimentar o povo no deserto, a vara de Arão, que significa o sacerdócio, uma vara que era seca, que Deus fez brotar amêndoas, e o resto das tábuas da lei, onde Moisés desceu do monte, que Deus escreveu com o seu dedo a lei, os 10 mandamentos. Então aquele lugar era muito sagrado, tanto que só o sumo sacerdote daquele ano podia entrar, e ele tinha que entrar com uma corda amarrada no pé, porque se ele tivesse em pecado, ele caía morto na hora. E eles viam, está demorando muito, vamos puxar a corda, porque faleceu, né? Puxou ele. Ele entrava uma vez por ano para levar a expiação para todo o povo. Então, quando aquela fumaça era queimada, aquela fumaça ia subindo, enchendo o templo, enchendo, e só a fumaça passava por cima da cortina e chegava até a presença de Deus. Quando Jesus está passando pela primeira vez por João Batista de longe aponta para Jesus. Eles não tinham se encontrado ainda na vida adulta. João Batista aponta para Jesus e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa palavra o padre repete toda a Santa Missa. Vocês lembram disso? Antes da comunhão ele levanta o Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é esse Cordeiro sem mancha, sem pecado, sem defeito, que se entrega pelos nossos pecados, que se entrega por nós, que recebe sobre Ele toda a nossa culpa, toda a nossa falta, e Ele se dá em sacrifício, Ele se dá em sacrifício. E o único momento que Deus usa a mesma pedagogia para explicar aos homens e aos judeus quem era Jesus, e infelizmente muitos deles ainda não creem até hoje que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. O único momento onde o Cordeiro era consumido pelas pessoas, pelo povo, era na Páscoa. A Páscoa era o único momento em que tinha esse sacrifício do Cordeiro, que as famílias pegavam um cordeiro, traziam o cordeiro 4 dias antes, traziam o cordeiro, botavam dentro de casa, escolhiam esse cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, acolhem, colocam dentro de casa, sacrificam o cordeiro no dia da Páscoa, pegam o sangue e pintam os marcos das portas e consomem assado o cordeiro. E é isso que Jesus faz na última ceia. Quando Jesus entra no domingo de Ramos, que é saudado como um grande libertador de Israel, quando ele entra na cidade, é justamente 4 dias antes, ou seja, Jesus está entrando na casa, que é Jerusalém. Jesus se coloca como Cordeiro Pascal. Então, amados, tudo que nós fazemos de consumir a carne e o sangue também tem essa força de ser o Cordeiro Pascal que se dá por cada um de nós. Existe uma santa chamada Ana Catarina Emmerich. Está aí ela aí? Santa Catarina Emmerich. Essa santa, não é santa, ela é bem-aventurada ainda. Ela é uma freira alemã do século passado, 1800 e pouco. Ela vive 12 anos só de Eucaristia. Só de Eucaristia. Ela tem as estigmas. Não. E ela tem revelações da vida de Jesus. Então, ela escreve 3 livros que falam como é que foi a infância de Jesus, que não tem nos evangelhos. Fala
detalhadamente como foi a vida do Senhor, e depois fala como foi a vida de Nossa Senhora. E os escritos de Santa Catarina Emmerich foi o que o Mel Gibson usou para fazer o filme A Paixão de Cristo. Então aquelas coisas que aparecem no filme, que são fantásticas, de Nossa Senhora depois da flagelação secando o sangue de Jesus, vocês lembram desses detalhes? Nossa Senhora com o menino Jesus, não foi da cabeça dele, não foi coisa hollywoodiana, foi das visões dessa bem-aventurada. E ela fala que quando Jesus sua sangue no Getsêmani, quando ele está antes de se entregar para a flagelação, que foi aquele horror todo, porque o que fala no filme é justamente das visões místicas de Santa Catarina, de Ana Catarina. Jesus teve aquele sofrimento todo, aquela agonia de suar sangue, não por causa do que vinha acontecer com ele fisicamente. Ele não estava com medo de ser flagelado, de ser crucificado. Ali Deus estava revelando para ele todos os pecados da humanidade que ele ia carregar. Ali Deus revela para ele todos os pecados, todos os horrores da humanidade começam a ser revelados, começam a ser colocados sobre o Cordeiro, entende? Então quando Jesus ele recebe isso, ele está recebendo todos os piores pecados da humanidade, que antecederam Jesus, do tempo presente e do tempo futuro. Ou seja, os meus pecados, os pecados que eu ainda nem cometi, os teus pecados, os pecados que você nem sabe o que foi fazer, todos os piores pecados da humanidade, Jesus naquele momento toma sobre si, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, quando nós estamos na Santa Missa, todo domingo, toda semana, nós estamos celebrando esse momento. Esse sacrifício, ele se atualiza, só que é um sacrifício incruento, diz a igreja, ou seja, tem o sacrifício cruento que envolve sangue, e incruento é o sacrifício que não tem o sangue, mas ele se atualiza. Se vocês prestarem atenção, toda a Santa Missa, o padre sempre está se dirigindo a Deus, ele está oferecendo a Deus, ele está falando com Deus, ele pega e oferece as oferendas, ele oferece o pão, oferece o vinho, oferece pelos nossos pecados, oferece pela igreja, oferece por tudo, porque ele está oferecendo a Deus, ele está novamente pegando o sacrifício de Jesus. Jesus, Deus, pelo sacrifício do teu filho nós estamos aqui, por ele que se deu pelos nossos pecados, atualiza hoje em nós e leva ao Pai. Por isso, amados, que é uma coisa muito mística que acontece na Santa Missa, e às vezes nós deixamos de lado, às vezes nós tratamos como uma coisa qualquer convencional. Existe outro bem-aventurado que se chama Vantuan. Está o Vantuan aí? Deixa eu tomar uma aguinha mesmo. Vantuan. Esse homem era bispo no Vietnã. Vietnã totalmente comunista, tanto que teve a guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se retiraram. Até hoje o Vietnã é comunista. Então naquela época Vantuan já vinha de uma família de mártires, por ser cristão, e ele é ordenado padre, estuda em Roma, volta para o Vietnã, é ordenado bispo e ele começa a trabalhar pela igreja e tal, ele dá aulas e ajuda e agita a comunidade, ele era muito ativo. E aí quando os comunistas assumem o poder, eles, não, esse bispo aí está incomodando muito. Sem julgamento, sem nada, só pelo fato dele ser bispo, ser cristão, prendem Vantuan.
Prendem ele em 1975 e ele só é solto em 1988, ou seja, ele fica 13 anos preso. Desses 13 anos, 9 anos ele fica numa solitária, sozinho. A solitária era um cubículo que o único sol que entrava era um buraquinho bem junto ao piso. Então, para ele ver, enxergar alguma coisa, ele tinha que se abaixar para enxergar um pouquinho de luz. 9 anos. E em vez de ele se desesperar, ele desde o começo falou: não vou. Ele pediu uma Bíblia, não deram, não permitiram. Então ele pegou um papelzinho, um bloquinho, e ele escreveu tudo que ele sabia da Bíblia de cabeça. Todas as passagens, ele juntou mais ou menos 300 passagens e versículos. Não dava uma Bíblia para ele. Então ele foi lá e ele foi escrevendo. Ele pediu um pedacinho de madeira. Isso anos, né? Foi passando, ganhando a confiança dos guardas e tal. Pediu um pedacinho de madeira. Com aquele pedacinho de madeira, ele foi com a unha, fez uma cruzinha, um crucifixozinho. Aí ele pediu um pedacinho de fio. Aí eles achavam que ele ia se matar. Imagina, 9 anos na solitária. Ele conseguiu, com o carcereiro, ele queria fazer uma correntinha para botar o crucifixo no pescoço. E desde o começo, desde o primeiro dia, eles deixaram ele mandar uma carta para os familiares pedindo algumas coisas. E ele pediu assim: olha, eu preciso de um pouquinho de vinho, que é para um problema estomacal que eu tenho. Você escreve aí no papelzinho que é vinho para o estômago. Então eles deixaram eles entrar com uma ampulhetinha assim, ó, tipo aqueles frasquinhos de Epocler, tá ligado? Vantuan ele pegava, todo dia às 3 horas da tarde, colocava 3 gotas de vinho na mão, 1 gota de água e 2 migalhinhas de pão. E rezava uma missa sozinho no escuro. Cantava, louvava, fazia tudo, consagrava, comungava, deixava um pedacinho. Com aquele pedacinho, ele enrolava Jesus numa carteira de cigarro. Pegava sabe aquele papel laminado que tem dentro das carteiras de cigarro antiga? Ele fazia e adorava Jesus. E aí ele passava aquele ostensório, Jesus para os outros presos adoravam Jesus, durante toda a madrugada. Aí no outro dia ele ia lá, consagrava de novo. Aí, o testemunho dele foi convertendo os presos que estavam juntos, foi convertendo os carcereiros, foi convertendo todo mundo, né? E nunca, nesses 13 anos, preso injustamente, ele deixou de celebrar a missa. E naquele momento, amado, com 3 gotinhas de vinho, 1 gotinha de água, 2 caquinhos de pão, era o céu que se encontrava com a terra, ali. Fechava, adorava. E, amados, eu achei muito bonito, tem muitos santos que viviam só da Eucaristia. Santa Ana Catarina Emmerich, 12 anos, diziam que o Padre Pio também só vivia da Eucaristia, mas ele meio que dizia que não, mas ele comia muito pouco, as pessoas que viviam com ele. São Maximiliano Kolbe, que era um cara que foi um polonês, num campo de concentração, eles deixavam ele para morrer e ele não morria, não davam comida para ele, não morria, porque ele vivia só da Eucaristia também. Santa Catarina de Sena, vários santos. Me chamou muito a atenção, semana passada eu li sobre o astronauta Mike Hopkins. Vocês viram esse astronauta aí? Vocês ficaram sabendo disso aí? Não? Mostra aí. Esse cara aí. Astronauta Mike Hopkins. Em setembro de 2013, ele foi participar de uma missão na Estação Espacial Internacional. Foi ficar 24 semanas lá. O chefe dele era russo, era uma missão internacional
para fazer experimentos e tal. E ele pediu na paróquia dele se ele podia levar a Eucaristia com ele. Olha que ideia, né? O cara vai para o espaço, o cara vai ver, e é uma estação espacial linda que tem 7 janelas, escotilhas, tu consegue ver todo o planeta e tal, blá, blá, blá. E ele tem uma história muito legal de conversão. Ele não é um convertidão assim há muito tempo, ele converteu não faz muitos anos, entende? E para ele era uma coisa muito importante. Ele fala com o pároco dele lá, o padre fala com o bispo fala com o arcebispo. Deixaram. Então a NASA permitiu que ele fosse com esses potinhos assim, né? Com 6 hóstias consagradas dentro. Cada hóstia dividido em 4 partezinhas. Então ele podia comungar durante as 24 semanas, né? Uma vez por semana. E aí quando ele saía, e ele falou que para ele era uma coisa muito importante ter Jesus com ele. E durante 2 momentos dentro da missão espacial, ele teve que sair e andar pelo espaço para consertar uma parada que estragou assim fora. 2 vezes. E nas 2 vezes, antes dele sair para o espaço, para que ele comungou. Olha só que lindo, cara, né? Que lindo. E ele fala assim, abre aspas, saber que Jesus estava lá comigo no vazio do espaço era importante para mim. Olha só, no vazio do espaço, cara. Só que Jesus criou tudo, Deus criou tudo. Deus criou mas imagina, eu acho que nunca antes a Eucaristia flutuou pela terra. É um troço sensacional. Então, amados, existe uma realidade muito triste de igreja perseguida no mundo hoje. Na China, teve um padre que eu vi falar em Novo Hamburgo, que ele veio da China e ele é padre para a comunidade dos católicos, lá não tem igreja. E eles têm que alugar... sabe essas salas de convenções em hotéis? Estão ligados? Restaurantes. Lembra? Tá junto, né, Jana? E eles alugam assim, esse centro de uma sala assim, de conferências no hotel, e eles tapavam todas as janelas, trancavam as portas e faziam a missa escondido. Você acredita nisso? 2015. Tem lugares no mundo que tem gente perdendo a vida. Vocês podem ver aí os Estado Islâmico queimando cristão, botando cristão em jaula, executando. Tem gente fazendo missa que nem o Vantuan, e a gente vai saber só daqui a alguns anos. E amados, nós temos tudo. E quando Jesus dá o último berro na cruz, quando Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que acontece naquela hora? Vocês lembram? O que acontece? A palavra de Deus diz que dá um grande tremor, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aquela cortina de 8 centímetros de espessura se rasga de alto a baixo. Ou seja, Jesus está inaugurando um tempo novo. Jesus veio aperfeiçoar a lei, porque ele diz, eu não vim mudar a lei, eu vim aperfeiçoar. Ele veio fazer nova todas as coisas, ele abriu, ele se dá a nós. Ele se dá. A nossa paróquia aqui tem a graça de ter missa toda semana, todo dia da semana, e não é normal. Eu já tive a oportunidade de assistir a missa em outros países. Uma vez eu assisti uma missa, eu estava nos Emirados Árabes. E eu perguntei, estava eu e meu pai. A gente falou com a guia, como é que a gente vai numa missa? Era domingo. Ela falou assim, não, aqui domingo é um dia comum. Aqui feriado, assim, de descanso para eles é terça-feira. Então domingo era as pessoas indo para a escola, trabalhando e tal. E as 2 únicas igrejas que tinham na cidade eram permitidas, porque sinagoga não pode, é só mesquita. Os judeus nem pensar. E os cristãos podiam ter igreja, mas não podia ser ornamentada por fora. Então por fora não podia mostrar que era uma igreja. Então a gente foi, pegamos o endereço, fomos de táxi.
Chegamos lá, era um colégio, era uma escola. Dentro do pátio da escola, era uma escola cristã, que dentro do pátio tinha uma igreja. Tu entrava, parecia um galpão, tu entrava numa igreja igual essa aqui. E tinha missa de hora em hora, acabava uma, começava outra, e era missa em inglês, em filipino, era umas línguas muito loucas. A gente pegou a missa em inglês, porque dava para dar uma entendida. E foi uma experiência sensacional, porque eu entendia tudo o que estava acontecendo. É igualzinho, se vocês forem lá nos Emirados Árabes, eles fazem a missa igual. O padre falava os negócios lá em inglês, nós respondíamos em português. Tudo igual, nós sabíamos a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de... Igual. Na hora da paz é que é diferente. Na hora da paz, assim, em vez de dar a mão, eles fazem assim, né? Eles não se encostam. Nós assim, né, querendo, eles não, muito obrigado. Muito bonito. E a missa saía um, entrava outro, saía um, entrava aquele pessoal, e as pessoas, naquele momento, tu via que eram pessoas muito pobres, eram trabalhadores, principalmente das Filipinas, países assim, periféricos, que, nossa, eles viviam a missa com muita intensidade. Tive a oportunidade de ir numa missa na Europa, na Áustria. Começou a tocar um sino, é hora da missa. E fui indo, entrei numa baita igreja. Entrei numa igreja incrível. Tocando o sino, mas não tem nada, não tem ninguém. Fui entrando e vi que tinha uma luz assim, meio do lado do altar, assim. Quando eu entrei, era ali a missa. Com meia dúzia de gato pingado. Pensa uma coisa triste. Europa sofrendo uma grande perda de fé. Uma grande perda de fé. E aí entra eu, e eu estava barbudão, de mochila, e as pessoas ficaram meio apavoradas, aqueles alemão tudo me olhando, né? O que é esse maluco aí? E eu sentei, e eles muito educados, né, continuaram. Na boa, tinha umas 7 pessoas, e o padre. Extremamente formais, muito formal, perfeita a missa, salmista perfeito, cantando tudo perfeito. E eu também entendia tudo, e eles falando em alemão, e eu respondendo em português, né? Eles falando em alemão, e eles deviam estar achando muito engraçado, aquele maluco lá, né? E amados, na hora da comunhão, tu receber Jesus e ele falar o corpo de Cristo em alemão, e tu falar amém, e me dá aqui que é Jesus, entendeu? É sensacional, a nossa igreja é linda, amados. Então nós temos que entender, pessoal, que isso é o céu para nós. Valorizar o que nós temos, livre acesso aqui hoje no Brasil, livre acesso. Mesmo que com as nossas realidades, que muitas vezes não são missas sensacionais, que a gente sente tudo essa presença celestial, mas Deus está ali. Amém? Amém, amados? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você foi na missa hoje? Pergunta aí para ela. Pessoal, eu queria ler o que os 2 santos falaram sobre a Eucaristia. Santo Agostinho um dia disse: na hora da morte, as missas às quais tiverdes assistido serão a tua maior consolação. Uma só missa a que houveres assistido em vida, olha só, uma só missa que houveres assistido em vida será mais salutar que muitas a que outros assistirão por ti depois da tua morte. Pois pela missa participas da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Olha só, uma só missa que a gente assiste, bem assistida, durante a vida, vale mais do que todas as outras que as pessoas ficam rezando depois. São Bernardo diz: fica sabendo, ó cristão, que mais se merece em ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Toda a Santa Missa diminui o teu purgatório. Olha só a importância da missa, de uma só missa. E amados,
Nós temos que entender, como Jesus diz no Evangelho que a gente leu: aquele que come a minha carne tem a vida eterna. Eterna. Quem bebe meu sangue tem a vida eterna. Nós somos eternos. Fala para o teu irmão, você é eterno. Eterno, você não tem fim. Nossa existência não tem fim.